Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série Smart Basic falando sobre cálculo de probabilidades. Na aula número 2, nós vamos de fato começar a calcular probabilidades. Lembra que na aula número 1 nós estudamos um pouco a respeito do surgimento da teoria das probabilidades e depois nós vimos alguns conceitos que vão ser fundamentais para que a gente agora possa calcular a probabilidade. Nós aprendemos o que são os chamados experimentos aleatórios, o que é um espaço amostral e um evento. E agora, na aula de hoje, nós vamos aplicar aquelas ideias no cálculo de probabilidades. Bem, a teoria geral das probabilidades diz que em um espaço amostral finito e não vazio, a probabilidade de ocorrência de um evento A é a razão entre o número de elementos desse evento A e o número de elementos do espaço amostral. Isso pode ser demonstrado aqui nessa fórmula que está na nossa tela. Esse P de A aqui é a probabilidade de ocorrência do evento A. O N de A é o número de elementos do evento A e o N do S aqui é o número de elementos do espaço amostral. Ou seja, a probabilidade de ocorrência de um evento A é igual ao número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral S. O que nós vamos fazer agora é resolver algumas situações, problemas, onde nós vamos começar a aplicar essa fórmula e calcular probabilidades. E vamos para o primeiro exemplo da aula de hoje. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair na face voltada para cima um número par? Então, a primeira coisa que a gente determina no cálculo de uma probabilidade é o espaço amostral. Bem, se eu lancei um dado, o meu espaço amostral vai ser sair um ponto na face voltada para cima, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos ou 6 pontos. Então está aqui, ó, o meu espaço amostral S vai de 1 até 6. Logo, eu vou dizer que o número de elementos do meu espaço é 6. Porque eu tenho 6 possibilidades de ocorrência quando eu lanço um dado e observo a face que está voltada para cima. O evento é o que eu quero que aconteça dentro desse espaço amostral. É um subconjunto desse espaço amostral. Então, o que é que ele diz aqui? Que quer lançar o dado e que na face voltada para cima tem um número par. Então, desses números que tem aqui, os que são pares são 2, 4 e 6. Então, eu vou vir aqui ao lado, ó, dizer que o meu evento A tem como elementos 2, 4 e 6 pontos. Logo, o número de elementos desse evento A é igual a 3 elementos. Agora eu vou pegar a fórmula que eu uso para calcular a probabilidade. Ó. A probabilidade de ocorrência do evento A é igual ao número de elementos do evento A sobre o número de elementos do espaço amostral S. Como eu já tenho aqui essas informações, basta que eu substitua. Aí eu vou ter que a probabilidade de ocorrência do evento A é igual ao número de elementos do evento A, que é 3, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que é 6. Só que aqui, ó, o 3 e o 6 são números que eu posso simplificar, eu posso dividir por 3. E a minha probabilidade vai ficar assim, ó, 3 por 3 dá 1 e 6 por 3 dá 2. Então, a minha probabilidade do evento A é igual a 1 meio. O que é que isso aqui significa? Que a cada 2 vezes que eu jogo esse dado, tem uma chance de sair na face voltada para cima um número que seja par. A probabilidade do jeito que ela está aqui, ela está na forma racional. Para ela ir para a forma decimal, basta que eu divido 1 por 2. Então, eu vou ter que a minha probabilidade é 0,5. Então, aqui ela está na forma decimal. Ela ainda pode ser apresentada na forma percentual. Para ela ir para a forma percentual, basta que eu pegue esse número decimal que eu obtive aqui, ó, e multiplique por 100. Lembra que multiplicar por 100 é andar com essa vírgula 2 casas aqui para a direita. Então, quando eu multiplicar, eu vou ter 50%. Ou seja, quando eu jogo um dado, a chance de sair na face voltada para cima um número par é de 50%. Ok? Vamos para a próxima tela da aula de hoje. No exemplo número 2, nós temos o seguinte. No lançamento simultâneo de 3 moedas, qual a probabilidade de sair nas faces voltadas para cima? Na letra A, pelo menos 2 caras, e na letra B, exatamente 2 caras.
Quando a gente lança uma moeda, o que pode acontecer é sair na face voltada para cima coroa ou sair cara. Então vamos convencionar o seguinte: quando nós estivermos falando de coroa, nós vamos indicar por K. Quando nós estivermos falando de cara, nós vamos indicar por C. Agora, utilizando o princípio multiplicativo, nós vamos determinar a quantidade de elementos que tem esse espaço amostral desse experimento aleatório lançar simultaneamente 3 moedas. Bem, cada moeda dessa que eu lanço é uma etapa segundo o princípio multiplicativo. Então, se eu lancei 3 moedas, eu tenho aqui a primeira etapa que é lançar a primeira moeda, a segunda etapa que é lançar a segunda moeda e a terceira etapa que é lançar a terceira moeda. Para cada etapa dessa, eu tenho 2 possibilidades de ocorrência: ou cai cara ou cai coroa. Então, quando eu lançar a primeira moeda, pode cair cara ou coroa. Quando eu lançar a segunda moeda, também pode cair cara ou coroa. E quando eu lançar a terceira moeda, também pode sair cara ou coroa. Multiplicando aqui as possibilidades das etapas, nós vamos ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Isso significa o seguinte, que o meu espaço amostral, quando eu lanço 3 moedas simultaneamente, vai ter 8 elementos. Agora, nós vamos descrever esses 8 elementos. E como? Está aqui, ó. O meu espaço amostral S vai ser igual. Eu posso lançar as 3 moedas e sair 3 caras. Mas pode sair 2 caras e uma coroa, pode sair uma cara e 2 coroas, ou ainda pode sair cara, coroa e cara. Mas também pode ocorrer de sair 3 coroas, ou 2 coroas e uma cara, uma coroa e 2 caras, ou coroa, cara e coroa. Então está aqui o meu espaço amostral e o número de elementos desse espaço S é 8. Agora, para calcular as probabilidades, a gente tem que determinar os eventos. No primeiro deles, o que está na letra A, ele diz que quer saber qual a probabilidade de sair nas faces voltadas para cima pelo menos 2 caras. Então, essa expressão pelo menos 2 significa o seguinte, que eu tenho que ter no mínimo 2, mas nada impede que eu tenha mais do que 2. Então, eu vou buscar aqui nesse espaço amostral todos os elementos que eu tenha no mínimo 2 caras ou mais de 2. Então, estão aqui, ó. O meu evento A vai ter cara, cara e cara, porque se eu tenho 3 caras, eu tenho pelo menos 2. Cara, cara e coroa. Cara, coroa e coroa, cara e cara. Então, o meu evento A possui 4 elementos. Agora que eu já sei a quantidade de elementos do meu evento A e já sei a quantidade de elementos do meu espaço amostral, eu posso calcular a probabilidade. Só é substituir aqui, ó. O número de elementos do evento A é 4, o número de elementos do espaço amostral, 8. Só que simplificando aqui por 4, ó, e por 4, a minha probabilidade vai ser de 1 em 2. Ou seja, a cada 2 vezes que eu lanço essas 3 moedas, existe uma possibilidade de sair pelo menos 2 caras. Se eu dividir 1 por 2, eu vou encontrar a probabilidade desse evento A na forma decimal, que é 0,5. Se eu multiplicar por 100, eu vou encontrar a probabilidade desse evento A na forma percentual, que é de 50%. Agora, na letra B, ele quer saber qual a probabilidade de sair nas faces voltadas para cima exatamente 2 caras. Essa expressão exatamente 2 significa que eu só posso ter 2, nem mais do que 2, nem menos do que 2. Então, no meu evento B, eu vou listar aqui todos os elementos que eu só tenho 2 caras, exatamente 2 caras, que são cara, cara e coroa, cara, coroa e coroa, cara e cara. Então, no meu evento B, eu vou ter 3 elementos. Então, calculando a probabilidade de sair exatamente 2 caras, eu vou ter o seguinte, ó. O número de elementos do meu evento B é 3, o número de elementos do meu espaço amostral é 8. Agora eu vou dividir 3 por 8 e vou encontrar essa probabilidade na forma decimal, que vai ser 0,375. Quando eu multiplicar por 100, e lembra que multiplicar por 100 equivale a pegar essa vírgula e colocar 2 casas para a direita, eu vou ter que a minha probabilidade é de 37,5%. Então, quando eu lanço 3 moedas, existe uma chance de 37,5% de que saia exatamente 2 caras, ok?
Vamos para a próxima tela da aula de hoje. No exemplo número 3 diz o seguinte: todo o país passa pela primeira fase de campanha de vacinação contra a gripe suína H1N1. Segundo um médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, de São Paulo, a imunização deve mudar no país a história da epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar uma tendência do crescimento da doença que já matou 17 mil no mundo. A tabela apresenta dados específicos de um único posto de vacinação. Então nós temos aqui uma tabela com as datas de vacinação, com o público-alvo e com a quantidade de pessoas que foram vacinadas. E aí pergunta-se, escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade dela ser portadora de doença crônica é de quantos por cento? Então o que é que nós vamos fazer? Numa probabilidade, a primeira coisa que a gente delimita é o espaço amostral. Então, o espaço amostral desse experimento são todas as pessoas que foram vacinadas. Então, o que é que nós vamos fazer? No meu espaço amostral, que eu vou chamar aqui de S, eu vou ter as 42 pessoas que foram vacinadas e eram trabalhadores da saúde indígenas, mais as 22 pessoas que foram vacinadas e eram portadores de doenças crônicas, mais 56 pessoas que foram vacinadas e eram adultos saudáveis entre 20 e 29 anos, mais 30 pessoas que foram vacinadas, que era uma população com mais de 60 anos, mais 50 pessoas que foram vacinadas, que eram adultos saudáveis entre 30 e 39 anos. Então, se eu somar tudo aqui, eu vou ter 200 pessoas vacinadas. Isso quer dizer que o número de elementos do meu espaço amostral S é 200. Agora ele pergunta, no meu evento, qual é a probabilidade dessa pessoa que eu vá vacinar seja portadora de doença crônica. Bem, se olhar na tabela, portadores de doença crônica que foram vacinados nesse posto foram 22 pessoas. Então, o meu evento, que eu vou chamar de A, são essas 22 pessoas. E o número de elementos desse evento é óbvio que é 22. Agora que eu já tenho o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral, eu posso calcular a minha probabilidade. A minha probabilidade de ocorrência do evento A vai ser o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Ou seja, 22 dividido por 200. Simplificando aqui por 2, eu vou ter 22 por 2, 11, e 200 por 2, 100. Dividindo 11 por 100, eu vou ter 0,11. Quando eu multiplicar por 100, que equivale a pegar essa vírgula e deslocar duas casas para a direita, eu vou ter que a minha probabilidade de uma dessas pessoas que foram vacinadas ser escolhida aleatoriamente e ser portadora de doença crônica é de 11%. Logo, a resposta da nossa questão é aqui a alternativa B. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. No exemplo número 4, diz o seguinte: as 23 ex-alunas de uma turma que completou o ensino médio há 10 anos se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres de acordo com a quantidade de filhos é mostrada no gráfico abaixo. Então a gente tem aqui 8 mães que não tinham filhos. Como a coluna aqui está no meio de 6 e 8, eu tenho 7 mães que tinham um filho. Tenho 6 mães que tinham 2 filhos e 2 mães que tinham 3 filhos. E aí é feita a seguinte pergunta: um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-alunas. A probabilidade de que a criança premiada tenha sido um ou uma filho ou filha único ou única é de quantos por cento? Então, a primeira coisa que a gente vai determinar aqui é o espaço amostral. E cuidado para não cair aqui na pegadinha e dizer que o espaço amostral são as 23 ex-alunas. Porque esse prêmio ele não foi sorteado com as ex-alunas, mas sim com os filhos delas. Então, para determinar o espaço amostral, eu tenho que saber quantos filhos estavam presentes nessas festas. Então, o que a gente vai fazer? Tem 8 mães que não têm filhos, ou seja, eu tenho 0 crianças com essas 8 mães. Tem 7 mães que têm um filho, então vou ter 7 crianças. Tem 6 mães
que tem 2 filhos, então eu vou ter 12 crianças nessa festa. E tem 2 mães, que cada uma tem 3 filhos, eu vou ter mais 6 crianças. Se eu somar aqui, eu vou ter um total de 7 com 12, 19, com 6, 25. Então, ao todo, tinham nessa festa 25 crianças. Ou seja, o número de elementos do meu espaço amostral S é 25. O evento é que a criança que seja premiada seja filho único. Filho único, nós vimos que tem 7 crianças, ok? Então tá aqui, ó, o meu evento, que eu vou chamar de A, são as 7 crianças que não têm irmãos, são filhos únicos. Então o número de elementos do meu evento A é igual a 7. Se eu já tenho aqui o número de elementos do evento e tenho o número de elementos do espaço amostral, basta montar a probabilidade. A minha probabilidade de ocorrência do evento A vai ser o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Ou seja, vai ser 7 dividido por 25. Logo, a resposta da nossa questão é aqui a alternativa E. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. No exemplo número 5, diz o seguinte: Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendações médicas para uma das regiões rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor da região, que deveriam ser inferiores a 31 graus Celsius. Tais temperaturas são apresentadas no gráfico. Escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, a probabilidade de ele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas é... Então vejam só, o meu espaço amostral ele vai ser as 4 regiões que foram disponibilizadas para ele se mudar. Como ele mora no centro, ele pode mudar para a região rural, ou para a região comercial, ou para a residencial urbana, ou para a residencial suburbana. Então ele tem 4 possibilidades, 4 regiões para mudar. Vou colocar aqui, ó, o meu espaço amostral vão ser as regiões rural, comercial, residencial urbano e residencial suburbano. Então o número de elementos do meu espaço amostral é 4. Agora, ele diz que ele deve mudar para uma região que a temperatura deve ser inferior a 31 graus Celsius, ok? Então, o que é que eu vou fazer? No meu evento, eu vou procurar as regiões que a temperatura é inferior a 31 graus Celsius. Isso vai ocorrer da seguinte forma. Eu vou traçar aqui, ó, uma linha verde, onde tem aqui, ó, 31 graus Celsius. Aqui nesse eixo que está na vertical do lado direito eu tenho graus Celsius, do lado esquerdo eu tenho graus Fahrenheit. Então eu vou olhar para cá. Ó. Primeiro, a região rural, a temperatura está abaixo dessa linha verde que tem 31 graus, então é inferior. A região comercial está um pouquinho acima dessa linha verde, então é superior a 31 graus. Ele não pode se mudar para essa região aqui. Ó. Aqui na residencial urbana, a temperatura está abaixo de 31 graus e na residencial suburbana está abaixo também de 31 graus. Então, dessas 4 regiões que ele tem disponíveis, só 3 apresentam temperaturas inferiores a 31 graus, que são a rural, a residencial urbana e a residencial suburbana. Como eu já tenho aqui as regiões, eu posso dizer que o número de elementos do meu evento A é igual a 3, que são as regiões rural, residencial urbana e residencial suburbana. Bem, agora eu vou calcular a probabilidade. A minha probabilidade de ocorrência do evento A vai ser o número de elementos de A sobre o número de elementos do espaço amostral. O meu evento tem 3 elementos, o meu espaço 4. Então a probabilidade dele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas é de 3 em cada 4. Ou seja, a resposta da nossa questão é aqui a alternativa C. Bem, galera, essa foi a nossa segunda aula sobre probabilidade da nossa série Math Basic. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre.
Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.